Então, boa tarde, todo mundo. A gente está começando agora a palestra em Direitos Estudantis e a regulamentação do ERE, o Ensino Remoto Emergencial, aqui da Semana Acadêmica da Biologia de 2021, que o tema é Conexões em Tempos de Isolamento. Eu sou o Luca Viana, do PET Biologia, eu vou estar mediando essa atividade, e o Hector Vargas, o Hec, ele vai estar cuidando dos chats, então podem mandando perguntas ao longo dessa apresentação, que o Hec ele vai estar pegando e passando aqui para mim, para depois eu fazer nas apresentações, né? A gente vai estar cuidando de anotar a lista de presença, então daqui a pouco a gente vai pedir para que vocês mandem alguma mensagem no chat, só para a gente ter o nome de vocês, para saber que vocês estavam aqui. Mas de resto, não se preocupem em nada com preencher formulário e tal. Bom, a ideia dessa atividade, então, é que a gente vai ter uma fala dos nossos convidados e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e para discutir o tema, que é sobre a estruturação legal do ensino remoto emergencial, o ERE, regulada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da URGS. Bom, eu vou passar então a palavra aqui para os nossos convidados, que são a Ana Paula Santos e o Daniel Oliveira, que são conselheiros do CEP. Se quiserem se apresentar, introduzir o tema, podem dar. Certo, obrigada, Luca. Então, gente, boa tarde aí para todo mundo, para quem está aqui no MConf e também para quem está aí nos acompanhando a partir do YouTube. Queria primeiro saudar a iniciativa da Semana Acadêmica da Biologia por trazer esse tema que é bem importante, né, para a nossa universidade. E me apresentar rapidinho, eu sou Ana Paula, eu sou estudante de matemática, sou suplente no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e também sou coordenadora geral do DCE da URGS. Eu e o Dani que é titular, né, a gente divide aí a cadeira no CEP, ele vai apresentar um pouco mais das questões de regulamento, regras, enfim, isso que está colocado na implementação do ERE, e eu vou contextualizar rapidamente, antes dele entrar nisso também, para abrir para as perguntas, né, de quem aí está participando em relação ao ensino remoto emergencial, mas antes disso a gente queria contextualizar um pouco como foi esse processo na URGS, um pouco da nossa opinião, as nossas preocupações e o que a gente tem também observado, né, nesse período do ensino remoto. Primeiramente, eu queria destacar que existe uma grande diferença entre o ensino remoto emergencial, que, como o próprio nome já diz, ele é por um período de emergência, né, nesse caso, devido à situação pandêmica que a gente tem enfrentado mundialmente, né, há mais de 1 ano e meio, e é diferente do EAD, que é o ensino à distância, né, inclusive a gente tem alguns cursos da nossa universidade que são ofertados, né, de forma EAD, inclusive também algumas cadeiras, né, que são só ofertadas nessa modalidade, e que é diferente, porque o ensino remoto emergencial, ele teve muito pouco tempo para pensar em todo o planejamento, né? Seja do ponto de vista pedagógico, sobre plataformas, como que ele seria colocado, por isso que é muito comum a gente conversando aí com os nossos colegas e amigos de outros cursos que, às vezes, para o nosso curso funciona de uma forma, para outros cursos funciona de outra, justamente porque ele não é um modelo que a URGS utilizava até esse período da pandemia, e que é diferente, né, do ensino à distância, que tem uma questão mais pedagógica e que ele é preparado, né, exclusivamente para as pessoas acessarem de modo virtual. E por que eu coloco isso? Porque logo que iniciou, né, a suspensão das aulas presenciais na URGS, a gente começou a fazer uma discussão, tanto no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e também no CONSUM, que é o Conselho Universitário, que é o maior órgão, né, de deliberação aí da universidade, porque para nós não era simplesmente porque a gente estava com as aulas presenciais suspensas que automaticamente a gente poderia imigrar, né, tudo que a gente tem de ensino, de cadeiras no modo à distância. Justamente, e daí o nome aqui também, né, da atividade de direitos estudantis, que é uma coisa que a gente debate bastante no DCE, que para nós também é um ponto-chave, que a gente tem debatido que no último período, dentro da universidade, não só na URGS, mas também a nível nacional, as universidades vêm se popularizado e se transformado, né?
ou seja, as ações afirmativas cumprem um papel super importante. Então, hoje a gente vê mais estudantes negros, mais estudantes periféricos que vieram das escolas públicas, só que ingressar não significa permanecer. Óbvio que é um baita avanço a gente garantir que para quem sempre esteve fora da universidade poder estar ocupando esse espaço, mas a batalha por permanência ela é uma grande batalha que a gente também precisa travar. Em 2019, talvez tenha pessoas que estejam assistindo aqui que são bichos, que entraram recentemente na universidade, mas a gente teve um momento muito importante no nosso país, que a gente denominou, né, os tsunamis da educação, que foram atos que ocorreram em 2019, ali no início do semestre, porque existia uma possibilidade de cortes de verbas orçamentárias a nível nacional. E muitas vezes a gente não consegue identificar aonde que a gente vai ter esses cortes, né, porque muitas coisas nem são publicizadas. Mas isso tem relação com bolsa de iniciação científica, tem relação com assistência para quem é beneficiário PRAE, para quem tem isenção no restaurante universitário, para quem ganha auxílio passagem, para o auxílio evento, tem relação também com o CNPq e com a CAPES. Então, tudo isso está interligado num projeto que podia, sim, destruir a universidade, destruir a educação pública, que naquele cenário, inclusive, ameaçavam algumas universidades de fechar as portas. Muita gente não sabe, mas a URGS, por exemplo, já faz 3 anos mais que a gente não esteja, né, tendo aulas presenciais, a gente tem, né, a universidade não parou nesse período, né, da pandemia. E por que eu coloco isso? Porque em 2019 a gente referendou o tema da educação como um tema de maioria social, por entender que a educação é uma arma de transformação da nossa sociedade. Então, quando a gente fala de que a gente entrou na universidade, não é só uma vitória individual, né? Eu, Ana Paula, que ingressei no curso que eu tinha vontade, mas é uma possibilidade de transformação social. E o que nos preocupava isso quando começou o debate do ensino remoto emergencial? Que justamente pela universidade estar se popularizando, a gente tem uma diversidade de alunos gigantesca. Então, a gente tem, obviamente, estudantes que têm condição de ter uma internet de qualidade, de ter um computador, de ter os programas de softwares que são utilizados nas cadeiras, mas a gente tem muitos que não. Então, estudantes que não têm internet Wi-Fi em casa, que às vezes dividem o computador com 3, 4, 5 pessoas, que também tem que trabalhar, então às vezes precisa optar, né, em fazer mais cadeiras, ou às vezes até mesmo em trancar o semestre, porque precisa, né, estar ajudando em casa. E a gente estava debatendo esse cenário do ensino remoto emergencial, num cenário um cenário de uma crise econômica muito forte, ou seja, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve pais, mães, tios que perderam renda, bolsas cortadas, a saúde mental também das pessoas, né, foram muito afetadas, porque a gente tinha uma rotina presencial de ir para a universidade, de trabalhar, de fazer o estágio, de ir para a bolsa, e isso mudou de um dia para o outro, então muita gente também sofreu esse impacto, e uma crise sanitária, né, muita gente pegando Covid, infelizmente vindo a óbito, né, hoje a gente tem mais de 530 mil pessoas mortas, e não são números, né, são parentes, são amigos, são familiares, estudantes da URGS também. Então, a gente precisou debater esse contexto antes de implementar o ensino remoto emergencial. Então, nós, do DCE, a gente apresentou um programa emergencial para a universidade, ainda na outra reitoria, né, quando era o professor Rui Oppermann, porque a gente queria garantir que tivesse um tipo de assistência para as pessoas, né, do ponto de vista da ajuda para a internet, né, porque não tem como, tem muitos cursos que demandam programas que são muito pesados, ter uma internet de qualidade, às vezes tu tá aqui no MConf, tem que abrir um outro site, e são coisas que não dá para fazer no celular, e às vezes até do tablet não é possível, né? Então a gente batalhou para ter esse auxílio digital para a internet e também para os estudantes, né, consertarem ou comprarem, né, dispositivos móveis ou assemelhados, que daí tablet e celulares pelo valor, né, que foi aí colocado por parte da universidade. E também teve, né, iniciativas do Conecta URGS, que também fez doação, né, de aparelhos para vários estudantes e etc. Mas o que a gente viu, na verdade, é que mesmo, né, com essa assistência, ainda muito insuficiente, né? A gente inclusive a gente apresentou, né, um parecer divergente no CEP, porque a gente primeiro, né, entende que a universidade, naquele período que a gente teve a implementação, que foi muitas pressas, a gente achava, né, que era muito importante
a universidade voltar todas essas áreas de conhecimentos para o combate à Covid-19. A URGS apresentou muitas e muitas pesquisas que ajudaram tanto no estado do Rio Grande do Sul, mas também nacionalmente, em relação à Covid-19. Teve testagem, produção de álcool em gel, produção de equipamentos individual para os profissionais da saúde, e que todas as áreas têm uma relevância muito importante sobre o tema. E também porque os auxílios eles eram muito insuficientes, né? A gente tem o FMG, por exemplo, que disponibilizou R$ 1.500 para estudantes de baixa renda para poder garantir o computador ou algum dispositivo de qualidade. Então, para nós, não foi suficiente, né, a forma que a reitoria encaminhou, e também não foi debatida com os estudantes, né? Ninguém foi consultado o que era melhor para nós, simplesmente foi apresentado no CEP, e como talvez alguns de vocês também saibam, a gente tem um sistema, né, que parte da eleição de reitoria da URGS, que é o sistema de 70-15-15, né, onde os professores detêm 70% do peso, os estudantes 15% e os técnicos 15%. Só que isso não é só na proporcionalidade da eleição, isso também é em todos os espaços. Então, nas câmaras, nos conselhos, a gente sempre tem menos peso, porque a gente tem só 15%. Então, era muito difícil para a gente também apresentar o nosso ponto de vista e colocar que os estudantes precisavam ser escutados, né? Então, a gente batalhou muito ali no DCE também, a gente transmitiu, né, as sessões do CEP. Eu não sei se alguém chegou a olhar, mas para quem não conferiu e quiser, tá ali na nossa rede, DCE URGS. A gente fez, né, colocamos ali para transmitir a sessão para todos os estudantes entenderem como é que é esse espaço e os debates que foram colocados, né? Bom, e foi assim, né, que teve a questão do ensino remoto emergencial dentro da nossa universidade. Desde então, a gente tem feito reuniões com centros e diretórios acadêmicos, algumas reuniões abertas também, para identificar quais foram os problemas que a gente teve no ensino remoto, nos 2 semestres que a gente teve, né? Porque teve algumas coisas que a gente observou que foi muito pontual de um curso ou outro, né? Uma questão muito específica da saúde, ou muito específica de cursos que têm saída de campo e etc. Isso a gente tem organizado, né, mais com as congrades, mais com os departamentos responsáveis. Mas tem muitos problemas que é em qualquer curso, né? Por exemplo, no ERI, o Dani vai entrar mais nisso, mas só para citar, no ERI coloca que os professores têm a obrigatoriedade, né, de gravar as aulas quando é conteúdo novo, quando é conteúdo que vai ser cobrado, né, nas avaliações. A gente ainda tem professores que não fazem, não disponibilizam essa gravação, e daí a gente tem alunos que às vezes não conseguem conectar no horário da aula, né, que está ali estipulado também. Muitas aulas estão sendo nos horários que não são o que está no nosso comprovante de matrícula, né? A gente se matriculou ali para uma cadeira que vai ser terça e quinta, 10h30. E daí, né, se organiza com o professor e com os alunos, e daí tá dando em outro horário, então tem gente que não consegue, né, tá conectando. Tem problemas também das provas, né? A gente teve denúncias aí de estudantes que ficaram 12 horas em frente ao computador com câmera aberta fazendo prova. Então, a gente teve muitas denúncias que a gente foi acumulando, né, e fazendo reuniões para a gente ver do ponto de vista o que estava no regulamento e não era cumprido. E também a gente tem uma comissão hoje de fiscalização na universidade, mas que não fiscaliza, porque são encaminhadas denúncias, os problemas, mas muitas vezes não são resolvidos, né? Não tem sequer resposta por parte da universidade. E tem outras coisas que ainda não estão, né, nos regulamentos aí que são abordados nos artigos que prevêem o CEP, né? Obviamente, ninguém defende, né, que a universidade se paralise, que a gente, né, não faça nada, mas a gente também precisa entender o cenário que a gente está passando, né? Obviamente, tem muitos estudantes que estão próximo, né, da formatura, faltam TCC, estágio, 1 ou 2 cadeiras, e a gente sempre defendeu, né, que esses estudantes pudessem ser vistos de uma outra forma, do ponto de vista de garantir o que falta, né, para esses estudantes poderem se formar, mas também a gente precisa entender que no último semestre, por exemplo, a gente teve 33 mil cadeiras canceladas. Ou seja, isso é um número muito grande, se a gente for pensar o universo de estudantes que a gente tem. Então, a gente tem muitos estudantes que entraram com 5 cadeiras e terminaram só com vínculo, ou que ficaram com 1 cadeira, ou que foram deixando no meio do caminho. E a gente vai observando, né, quando a gente entra aqui no MConf, no primeiro dia de aula e tem 40, e quando a gente sai que tem 5. Então, onde é que está indo essas pessoas? Por que essas pessoas não estão participando? O questionário feito, né, pela Proplan e também os diversos questionários feitos pela universidade, a gente teve no máximo 39% de estudantes que responderam.
ou seja, a maior parte dos alunos não respondeu. Então, a gente não sabe se é o problema da internet, se não teve como responder, se não quis responder. Então, o fato é que isso nos coloca muitos desafios, porque nós defendemos uma educação pública de qualidade, a URGS é referência aí nacionalmente, né, na pesquisa, no ensino, na extensão, ao mesmo tempo que a gente também precisa entender que, às vezes, a gente acaba abrindo a porta para muita gente sair da universidade, né, porque o nosso colega que não conseguiu tocar 2 EREs, agora é muito difícil, porque provavelmente está tendo que dar um jeito de trabalhar, de colocar uma renda em casa, e a universidade vai se afastando cada vez mais. E por isso que a gente fala que a universidade, o acesso à educação pública, ao ensino superior, ele não é só uma vitória coletiva, uma vitória individual, mas ele é uma vitória coletiva e uma transformação social. Então, para nós é super importante o ingresso, mas a permanência, ela também precisa ser um carro-chefe da nossa universidade, e a reitoria também precisa responder por isso, né? A gente hoje tem uma situação difícil na nossa universidade, né? Com uma intervenção que muitas vezes é difícil dialogar, é difícil colocar alguns pontos, e que a gente precisa travar, porque, obviamente, todo mundo quer se formar, todo mundo quer fazer as cadeiras, mas nós precisamos balançar também a qualidade do ensino, qual o ensino que a gente está tendo, se está ajudando ou não na nossa formação, e entender que a gente tem uma universidade muito plural e muito diversa. Então, que a gente precisa garantir que ninguém fique para trás, porque a carga horária de atividades aumentaram. Muitas vezes, né, a gente vê, às vezes, no stories do Instagram, uma pessoa que coloca 8 horas sentada no computador. Então, são realidades que a gente tem passado. Obviamente, a gente tem muitos professores e muitas professoras que fazem um grande esforço, né, para se adaptar, porque muitos não estavam acostumados com o MConf, com plataformas, o Teams, várias coisas que a gente vai utilizando, né, para conseguir ter uma educação, né, ter um acesso aí de qualidade. E também muitas congregas que são acessíveis, que conversam, que tentam resolver caso a caso, não conseguiu a cadeira, o que faz, o ordenamento trancou. Então, várias coisas a gente tem também o esforço de muitas pessoas da universidade para resolverem. Inclusive, a gente tem observado que as próprias congrades estão tendo uma sobrecarga de trabalho gigantesca, porque tem algumas coisas no ERE que vocês vão ver que diz, a cargo do curso. Então, na matemática é de uma forma, na biologia é outra, na história é outra. Então, por isso que fica, muitas vezes, a gente entra em contato com o departamento, nos passam para outro, que nos passam para outro, e muitas vezes a gente manda e-mail, liga, ninguém atende, e a gente fica com pouco acesso, né, sem saber, muitas vezes, o que fazer. Por isso que as entidades, né, o DCE, os centros de diretórios acadêmicos também cumprem um papel importante, porque a gente é colega, né, a gente se conhece, a gente vai conversando, a gente vai vendo quais são os problemas, né, para que a gente possa estar resolvendo. A gente também tem batalhado, né, já para finalizar aqui, passar para o Dani, no CEP, né, algumas modificações para que a gente não tenha os problemas que a gente identificou. Então, a gente fez uma comissão de escrita, feito por estudantes que participaram das reuniões, né, que a gente chamou, e que a gente foi elencando, né, os problemas aí que a gente viu ao longo dos 2 semestres, inclusive colocamos, né, exemplos de cursos e etc., para que a gente consiga melhorar esse acesso, né, para o próximo semestre, mas também colocar que a gente precisa exigir, né, a vacinação, porque não se pode ainda falar em nenhum tipo de retorno à universidade. A gente tem 32 mil estudantes da graduação, 13 mil da pós, e a gente sabe que na situação pandêmica que a gente está, né, agora com mais uma variante, é muito arriscado a gente retomar, tendo em vista que muita gente nem está em Porto Alegre, né, os nossos campos em geral são aqui, mas tem muita gente que está na nossa cidade natal, muita gente que não tem condições de retornar nesse momento, e a gente sabe que é um risco, né, a gente botar 30, 20 pessoas dentro de uma sala, por mais que a gente teve, né, a vacinação aí dos professores e dos técnicos, mas a comunidade discente, ela é muito superior, né, o número de pessoas é muito superior, então nós precisamos aí garantir, exigir a vacinação para todas as pessoas de forma gratuita, para que a gente possa retomar, né, ao ensino que a gente conhece, presencial, gratuito e de qualidade, mas enquanto isso a gente assume, né, esse compromisso também de estar ajudando e fazendo tudo que a gente pode para estar melhorando cada vez mais o ERE, né, entendendo que ele não é o modelo ideal, que ele é um modelo excludente, mas que a gente precisa batalhar para ninguém ficar para trás. Eu vou passar por Dani agora, eu queria só colocar um pouco da nossa visão, porque isso tem a ver aí com algumas coisas que a gente foi fazendo, né, ao longo dos semestres dentro do CEP também. Daí acho que Dani está por aí, para poder assumir aí.
conectando e consegue conectar. Tá entrando aí. É o IAD, né? Tem essas dificuldades às vezes. Tua voz não tá saindo. Uh-uh. Alô, Lucas, agora foi? Foi, agora foi. Tudo bem. Me avisa aí caso aconteça alguma coisa aí, mas se Tá, eu estiver beleza. dando para falar, eu vou falando. Acho que a Ana falou muito da questão mais política da coisa, assim, eu acho que é importante, primeiramente, todo mundo que está vendo essa live saber que a gente tem o DCE da URGS tem uma posição com seus conselheiros que é muito bem clara, assim, sobre o que para nós é o ERE, para nós não devia estar acontecendo enquanto as pessoas não tivessem condição de acessar o ensino remoto emergencial, né? Nós estamos falando aqui da quinta melhor universidade do Brasil, a melhor federal do país, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que na USP, por exemplo, no segundo dia de pandemia, segundo ou terceiro, na segunda semana de pandemia, as pessoas já tinham um modelo de ensino remoto estabelecido com assistência, com assistência para garantir que as pessoas se mantessem na universidade. E aqui na URGS a gente demorou muito tempo debatendo isso, por isso que a gente está vivendo nesse período de ERE com semestre atrasado, por isso que a gente está vivendo essa série de questões. Eu não quero meter isso, eu quero meter algumas coisas aqui que são mais técnicas, e que eu acho que a Ana já entrou um pouco, que eu acho que é um pouco para a gente alertar sobre os direitos dos estudantes dentro do período aéreo, né? Porque aqui a gente está falando para uma turma que tem uma maioria de bichos, né, Luca? E eu acho que vocês vão se deparar com muitas coisas assim ao longo do semestre, ao longo da vida acadêmica de vocês, pelo menos enquanto durar o ERE, né? Uma delas é que os professores da universidade, como falou a Ana, eles têm mais dificuldade com o ensino remoto emergencial e alguns se esforçam muito para continuar com essa dificuldade, né? Não há, ou melhor, não há esforço para que essa dificuldade seja sanada ou que seja superada. E existem outros professores que serão muito flexíveis com vocês. Essa flexibilidade dos professores com vocês é um ponto positivo e um ponto negativo. A Ana falou muito bem aqui sobre a questão dos professores darem aula online ali, remota, em horários que não são combinados dentro do plano de ensino, né? Então, isso pode acontecer e é uma realidade, não sei, acho que muitos de vocês aí devem trabalhar, além de estudar, devem ter outras atividades, então é bom já ir se organizando para isso. É um modelo de ensino que não é nada pedagógico, preparem-se, que é um modelo de ensino onde vocês vão enfrentar muitas dificuldades, é mais difícil do que o presencial, as pessoas acham que é mais fácil, muita gente, e aí pega o exemplo da própria Ana, pega um monte de cadeira achando que, pô, é o momento de me adiantar no curso. Vai com calma, fica tranquilo, porque esse talvez não seja o momento de te adiantar no curso, porque tu não vai ter um ensino de qualidade. É uma mentira isso, assim, sabe? Tipo, tu vai ter um ensino mediano se o professor for bom, um ensino péssimo se o professor for ruim, porque tem as limitações, cada um vai logar da sua casa com sua própria internet. Aqui na URGS a gente tem um auxílio internet que é pífio, né? Na antiga gestão do Rui Oppermann, era um auxílio de R$ 70, que não paga nenhum plano, né? Tipo, é comprovado, os planos mínimos de internet para 4G são R$ 100, agora o plano que foi aprovado pelo reitor interventor são de R$ 100, que também não ajuda em nada, mas eu acho que isso, assim, são detalhes que são importantes, mas eles colocam elementos de uma política que é consciente da reitoria, uma política que é consciente de diversos setores que ajudaram a aprovar o ERE. Nós aqui estamos debatendo um novo modelo de ensino remoto, inclusive amanhã já vai para a comissão de diretrizes do CEP, né, para começar a ser debatido, para no início do semestre a gente está encaminhando,
mas o nosso modelo é um modelo que especifica ali questões que para nós são importantes, que a gente recebeu muitas críticas ao longo do semestre, né? Um deles, por exemplo, é a questão do professor aumentar o conceito, né? O ensino é remoto, o conceito deveria ser o mesmo do ensino presencial. Ou seja, se o professor define que só o D roda e para tu fazer o D tu tem que tirar menos que 6, então esse conceito deve se manter durante o ensino remoto emergencial, né? Existem professores que estão aumentando esse conceito para 7,5, para 8, ou seja, aumentando a dificuldade do curso e aumentando também o número de reprovação e o número de cancelamentos das cadeiras durante o semestre, né? O que é uma possibilidade também que o ERI te dá, porque antes do ERI tu só podia cancelar a cadeira até 2 semanas depois do início de cada cadeira. Agora tu pode cancelar até o final do semestre. É uma opção boa para quem não vai conseguir fazer, é uma opção boa porque também não tem a chance de rodar e não vai alterar nada no teu ordenamento. Mas é um sintoma gravíssimo de uma política e de um ensino, de um modelo de ensino que não tem funcionado dentro da universidade. Essa é a grande realidade aqui da URGS, né? E aí eu quero falar mais em 3 coisas para vocês aqui e depois jogar para as perguntas. Eu acho que nós temos que fazer essa troca aí também, acho que vão surgir muitas dúvidas, né? O parecer, a resolução final do ERE, ela tem 13 páginas, então vai ficar muito extenso eu falar aqui das 13 páginas, porque só a apresentação que a gente, que o conselheiro da comissão de diretrizes fez demorou 1 hora. Então é demais aqui. Então acho que flui mais o debate, a discussão, fica mais gostoso se a gente jogar para as perguntas aí e aí a gente for interagindo nesse sentido. Mas eu quero me ater a 3 questões aqui que são muito importantes. A primeira, faltas. Falta, gente, não existe, não está na resolução do ERE. Tu não é obrigado a alugar dentro da sala ali do MConf ou dentro do Meet com o professor. Tu não é obrigado a isso. Outra coisa, tu não é obrigado a ligar tua câmera para provar que está em sala de aula. E 3, o vínculo ERE, gente, não altera em nada o teu ordenamento. A gente recebe muita reclamação. Minha câmera desligou aí? Sim, tua câmera deu uma caída, mas a gente ainda tá te escutando. Tá, tudo bem. Não é obrigado a fazer a cadeira do início ao fim. Por que eu falo isso? Porque teve muita gente que sofreu assédio dos professores durante o período do ensino remoto para que não desistisse da cadeira, né? E que se desistisse ia ter perigo no ordenamento, o professor ameaçou de não aceitar no próximo semestre, enfim. Isso não existe, gente. Essas são coisas que são invenções, são coisas para assediar o número de estudantes. Então, atentem-se a isso. E eu acho que da minha parte era isso aqui. A Ana falou bastante coisa da questão política aí que nós podemos desenvolver ainda mais. Mas da minha parte era isso e estou disposto aí a responder as perguntas de vocês. Além disso, gente, quero lembrar vocês aqui também que durante todo o período do ensino remoto, vocês podem entrar em contato comigo, com a Ana, com o DCE e com as comissões ERE que podem ser formadas aí nos cursos. Não sei como é na biologia, mas a gente tem um exemplo disso na letras. Existe uma comissão ERE que é um canal de denúncia dos professores, dos alunos para os professores que cometem algum tipo de assédio, assim, que eu acho que são canais que são interessantes aí de mediação. Vocês podem estar entrando em contato a qualquer momento do semestre. Obrigado pelas falas. Tu sabe passar o contato que a gente pode enviar no chat do YouTube? Tu sabe se tem um Insta, um WhatsApp, alguma coisa que a gente possa compartilhar esse canal? O WhatsApp do DCE URGS, o WhatsApp do DCE, o DCE não tem, mas o DCE tem a página no Facebook, que é DCE URGS, e a página no Insta, que é @dce.urgs, e aí, não sei se eu passo meu contato por aqui, eu passo para ti, já tem meu contato, né, Luca? E aí pode passar ali no chat. Passa ali no chat, eu acho que é massa, daí a gente compartilha depois no YouTube também, pra quem quiser. Beleza. Até pra essa questão né, que tu falou das denúncias de conduta e tal, dos professores. Acho que é massa todo mundo poder ter esse acesso, assim.
Então é isso aí, gente. Vou aguardar as perguntas aí de vocês. Vamos dar. Eu achei uma coisa também que eu achei massa, que eu acho que é importante colocar, assim, e se pensar também, né? Que é dentro da bio, até na atividade passada, agora das 2 da tarde, a gente teve, conversando com os representantes discentes, né? Uma conversa sobre representação discente e o papel disso, né? A importância disso. E também a gente conversou sobre a comissão de mapeamento que ocorreu dentro da biologia, que é para mapear exatamente durante esse acesso a meios virtuais e a possibilidade de participar do ensino remoto emergencial dentro da biologia. Isso é o que ocorreu em 2020, né? Mas que nem o Daniel falou, agora a gente já teve, principalmente agora na semana acadêmica, a gente tem muita gente inscrita que é bicho, que é calouro, né? E tá entrando agora, então, tipo, são pessoas que não passaram por isso antes, né? Que tá chegando agora na universidade, tá tendo que enfrentar esse novo modelo que exclui, né, diversas pessoas, assim. Então, é algo a se pensar também em forma de conseguir incluir, né, todo mundo, principalmente quem tá entrando agora. Vamos deixar aberto, então, agora para perguntas. Podem enviar pelo YouTube. Quem a gente vai estar perguntando aqui? Deixa eu enviar o e-mail que a Ana passou, o e-mail do DCE. Tá. Aqui a gente tem uma pergunta do Raul Isidoro. Ele falou: as expectativas para voltar às aulas presenciais é quando todos estiverem vacinados, provavelmente no começo do ano que vem. Ou tem algum problema, tipo verba, que pode aumentar o tempo de ERE? Dani, tu quer responder ou eu respondo? Eu tô achando que o Daniel deu uma caída. Tá, eu vou ligar aqui a câmera. Peraí. Oi, gente, eu não ouvi a pergunta aqui. Tá, eu vou repetir aqui. Deixa eu ajustar o... Aqui. Tá. É a pergunta do Raul Isidoro. Ele falou: as expectativas para voltar às aulas presenciais é quando todos estiverem vacinados, provavelmente no começo do ano que vem? Ou tem algum problema, tipo verba, que pode aumentar o tempo de ERE? Cara, então, esse é um debate que eu acho que, assim, é uma das coisas que a URGS nos... Por mais que a Ana já colocou bem aí, a gente tem um sistema, né, 70-15-15, que prejudique a vontade dos estudantes, dos técnicos, enfim, mas a verdade é que para se aprovar qualquer coisa se necessita passar pelo CEP e pelo Consul. Essa é a verdade. Então, a possibilidade, sim, é que as aulas voltem apenas quando todos estiverem vacinados, mas ainda pode se deparar com algum tipo de entrave nesse sentido. Mas a possibilidade é aquilo que nós gostaríamos, é que depois que todo mundo estivesse vacinado com as 2 doses aí, a gente pudesse estar voltando às aulas. Isso, a universidade chegou a apresentar uma proposta que é o ensino híbrido, né? Não sei se alguém chegou a escutar sobre virtual, né? Então, cadeiras que exigem, né, laboratório, coisas que é muito ruim, né, fazer 100% de forma virtual. Mas a gente segue tendo um problema, né, porque a universidade, o prédio da reitoria, né, da administração central estava funcionando, né, de forma presencial com uma redução de pessoas, etc. Então, também isso num ambiente com poucas pessoas, né? Isso não significa, assim, nem 1% do que é estudantes, né?
Então, é muito difícil que essa possibilidade do ensino híbrido ele passe, né? Então, o que hoje a gente tem trabalhado, né, no CEP, etc., da primeira, a maior parte, né, já teve acesso à vacina. A gente tem os estudantes da saúde, que já foram, uma boa parte tomaram, né, também a vacinação, e alguns estudantes estagiários também, né, de diversos cursos. Mas ainda é muito pouco, né, não é nem 10% do nosso quórum, assim, de estudantes. Então, para nós ainda é muito precisam ser colocadas aí na balança. Então, nos parece muito arriscado antes da vacinação ter qualquer tipo, né, de aula presencial. E como é que tem rolado assim, essa movimentação para exigir a vacinação? Tipo, tem rolado e como que a gente pode, tipo, como que nós assim também podemos fazer para que exigir, né, essa possibilidade de vacinação? Sim, né? Acho que tem que fazer, assim. Ela rola, mas eu acho que, além disso, assim, é um pouco esperar, né? Aguardar a nossa vez, a fila que tá se formando. Existem pessoas que estão na nossa frente, né? As pessoas com comorbidade, enfim, que já se vacinaram em grande parte. Assim, essa pressão pela as aulas presenciais não tem sido uma pauta urgente do movimento estudantil, justamente por isso, assim, né? Porque existem outras urgências do ponto de vista sanitário, né? Existem outras pessoas que precisam também tomar a vacina, assim, então a gente nem tem colocado na ordem do dia, né? A gente colocou na ordem do dia, por exemplo, a questão da formatura dos estudantes têm relação com a área da saúde, para que eles pudessem trabalhar na pandemia, a vacinação desses estudantes, a vacinação dos professores, enfim, das pessoas nos colocamos na ordem do dia, assim, agora a vacinação dos alunos em si, nós não temos colocado na ordem do dia, acho que não é uma pauta assim que a nível nacional nenhum DCE, a Uni, nenhuma UE tem colocado justamente por isso, assim, né? Nós estamos assistência para o ensino remoto. Essa tem sido a ordem do dia do movimento estudantil no período da pandemia, né? Ampliação da assistência contra os cortes de verba para que a gente tenha condições de estudar em casa, enquanto isso a pandemia estiver acontecendo, né? A gente também conversa, né, com os representantes de outras universidades e a questão da vacinação ela é muito desigual no país, né? Tem lugares aqui no estado a gente atingiu cerca de 30%, né, de pessoas vacinadas, mas tem estados que a gente não chegou a 15%. E a questão das da questão de mortes também, isso tudo é contabilizado, né? Também é uma questão que se as universidades federais começam a retomar em algum local, isso toma uma proporção nacional de pressão para retomar tudo. Então, por mais que a gente ache totalmente insuficiente a assistência, por mais que a gente identifique milhões de problemas, 50%, né, dos ingressantes por semestre, ou seja, são pessoas que certamente tipo, moram com pessoas que trabalham em locais que precisam se deslocar, pegar ônibus lotado. Então, por mais que exista, né, uma vontade de retomar a normalidade que a gente estava acostumado, também, né, dentro das prioridades, porque hoje aqui no estado está tudo isso acaba a gente também tendo que colocar na balança, né? Porque se a gente lança algum chamado, algo nesse sentido, também é uma pressão que ocorre nas universidades federais, né? E também dialogando com as universidades aqui do nosso estado, principalmente tem muitas cidades que são mais interiorizadas
precipitado, né, fazer algo para exigir que a gente retome, né, o ensino presencial a qualquer custo o quanto antes, né, porque a gente tem um caos aí colocado que é muito difícil de responder, né, mas é um pouco disso. Jogando perguntas aí pelo YouTube, tá, gente? Tirando dúvidas, algo que vocês não entenderam. Eu também queria saber, tipo, com relação ao ERI, assim, se tá, né, nessa discussão de mudanças no ERI para conseguir abranger mais mudança do ERI para que haja essa maior abrangência. Tipo, se tem alguma coisa, alguma mudança já pensada, sabe? Tipo, um meio de abranger mais pessoas. Uhum. Eu vou colocar aqui no MConf para vocês colocarem aqui no YouTube também, mas a gente escreveu, né, uma proposta de alteração do ERI, que foi assinada por centros e diretórios acadêmicos e também por representantes discentes, não só de consumo, CEP, mas também das unidades, né? Então, por exemplo, quem é representante discente na biologia, se tiver interesse, pode que eram os principais problemas, e a gente, porque é um pouco disso que eu e o Dani trouxemos, assim, né? Os problemas, eles estão colocados, que é a questão da insuficiência, né? Da assistência estudantil, né? Dos valores para o auxílio digital e auxílio internet, e também esses problemas pontuais, né? De um número muito grande de avaliações, de aulas que não são gravadas, de professor que cobra presença, né? Que aumenta a questão da nota aqui com vocês, que daí tem o link, né, do Docs, daí dá para ver certinho, tá toda a resolução e tudo que a gente modificou tá em amarelo destacado. Então ali dá para ver que foi alguma coisa que a gente adicionou ou que a gente, né, acrescenta mais fácil assim. Deixa eu só abrir aqui na internet que tá bem ruim. Mas daí eu já coloco aqui, daí vocês podem dar uma lida também para quem quiser assinar, mas a gente foi fazendo isso, indo artigo por artigo, né, vendo, esse problema entrou, esse problema não entrou, e daí a gente foi fazendo aí apontamentos, né, que a gente achou válidos. E daí apresentamos, né, numa reunião também para os centros diretórios acadêmicos, e numa outra reunião também e parecer... Ô, Tamara, é tu que tá controlando também a transmissão no YouTube? Porque eu acho que só quem tá controlando ali pode enviar o link, né? Daí quando ela enviar, se puder compartilhar no YouTube também, no chat. Só pra todo mundo poder ter acesso. Tá, obrigado. Vocês têm mais perguntas, gente? Eu acho que o Daniel tem um compromisso também daqui a pouco. Mas se vocês quiserem mandar, sim, pra ele poder responder já também, antes dele ir. Antes disso, a gente não mandou ainda ali, porque eu tô procurando aqui o parecer, tá? Beleza. Logo, logo eu já acho. Eu tô mandando aqui o parecer, conseguir abrir. Dale. Tá carregando, mas logo já tá aí. Sim, Coisa boa. link do Docs. Uma coisa que tu tinha também comentado, que era
Era um comitê de fiscalização, eu não lembro qual era a palavra que tu usou, mas era algo de fiscalização das coisas do ERI e que ele não estava funcionando, ou algo assim. Sabe explicar um pouco melhor, tipo, o que que é e, tipo, por que que não tá funcionando e como que a gente pode fazer, né, para que ele funcione, tipo, se Sim, tem. Não, então, ah, posso explicar isso aí, Ana? Não sei se tu- tá, pode ir. Não, é que assim, ó, o que acontece é que essa foi inclusive uma das conquistas que a gente teve, né, na época do ERI. Acontece que essa comissão de fiscalização do ERI, ela é uma comissão que, na sua aprovação, ela ela mantém aquela lógica do 70-15-15, né? E que, por manter isso, maioria da comissão são pessoas ligadas à reitoria, né? E por ter essas pessoas ligadas à reitoria, a gente tem um problema que é um problema de fiscalização, né? Porque aí faz a denúncia e a denúncia não chega, né? A denúncia não vai para frente. A nossa proposta nesse parecer que a Ana está mandando aí é que, além dessa comissão ser paritária, ou seja, ter mesmo o que vai ter, a gente vai ter de professor, a gente quer incentivar a criação das comissões de curso, né? Porque aí é um canal de diálogo mais direto e muito mais qualitativo para as denúncias do ensino remoto emergencial. Eu compartilhei aqui também o nosso site. A gente criou uma ouvidoria do ERI, que é um canal que qualquer estudante pode fazer algum tipo de reclamação, denúncia ou tirar dúvidas. Também no nosso site não é obrigatório se identificar. Então, pode fazer de forma anônima, né? Só colocando o curso para a gente ter uma noção também de onde está ocorrendo o problema, né? Mas também para quem quiser. E aí tem nossos links, né? Também os links mais importantes, assim, né? Que a gente tem utilizado também para quem está com problema na matrícula, né? Matrícula precária, provisória. Também tem ali algumas informações. Então, compartilhei aqui também para vocês terem acesso aí para quem está no YouTube. Isso, a Tamara compartilhou ali no YouTube. O primeiro link é o documento com parecer do ERI e o segundo é o site do DCE, que a Ana estava falando agora. Eu falei mutado? Ou é impressão minha? Eu acho que eu falei mutado. Mutado. A gente estava Pô. tentando aqui fazer uma leitura labial, mas não rolou muito. Eu tinha dito que vocês têm mais algum tópico que vocês gostariam de abordar, sim. Porque eu acho que o pessoal não tá mandando pergunta ali, então não sei se ainda tem muita dúvida. Até pelo teu horário também, assim, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, né? Senão, a gente pode talvez se encaminhar para uma finalização, assim. Eu acho que não sei assim se mais alguém tiver pergunta, né? Mas já fazendo um fechamento, é que eu acho que a gente precisa manter esse canal de diálogo do DCE com os estudantes, assim, eu acho que podemos seguir nessa tratativa, acho que essa pode ser o primeiro de alguns encontros que a gente vai ter para tratar desse tema, mas para tratar também de outros temas. A gente está num momento muito difícil da situação política, mas também um momento de muita gente nas ruas, né? O que também nos aquece um pouco o coração e nos dá esperança de dias melhores. Assim, eu acho que vocês podem contar com o DCE não somente nessa parte de denúncia, na parte da confecção do TRI, mas também na parte política mesmo, né? De atuação, de organização.
Estamos passando por um momento difícil, como eu falei, e no dia 24 temos mais uma tarefa de ir às ruas, né, para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo ainda em 2021 e não deixar tudo para 2022. Então, acho que da minha parte era isso, assim, já deixei meu contato, já deixamos canais de diálogos aí do DCE. Quem quiser pode entrar em contato com a gente e vamos dar ali, vamos conversando aí, vamos fazendo acontecer, porque o ERI não vai durar para sempre, mas enquanto ele durar, acho que a gente precisa ainda mais da ajuda de uns e dos outros para enfrentar esse momento difícil aí, que é o momento do ensino remoto emergencial e que é o momento da pandemia também. Gente, eu vou falar bem rapidinho, o Dani me complementou bastante aí nessa fala final. Queria agradecer, né, em nome do DCE, essa oportunidade da gente poder estar aqui trocando uma ideia, a gente está super à disposição. Também a turma que falou mais com a gente também tem nosso contato. A gente está super à disposição mesmo. A gente sabe que está difícil, então é muito mais difícil passar sozinho, né? E a gente precisa aí aproveitar e também trabalhar de forma coletiva para que a gente possa enfrentar as dificuldades, como também tem muita gente bicho, né, que está entrando aqui, também tem a parte difícil, mas tem muita coisa boa na universidade. Nesse período emergencial, né, do ERE, e que a gente não pode ter a questão presencial, não pode estar se vendo, mas certamente tem muita coisa boa também na URGS para a gente aproveitar, é uma baita universidade, então também deve estar todo mundo também empolgado aí para estar iniciando as aulas, e também esse governo negacionista que nega o vírus, que não combate, né, de fato a pandemia, a gente podia estar numa outra situação, né, o Brasil é o pior país no combate à pandemia, muita gente perdeu muitas pessoas nesse período e a gente não quer perder mais ninguém, né, então super importante, quem pudesse a gente que a gente se encontra, sempre tem faixa e bandeiras do DCE, e quem não pode ir nos ajuda nas redes também, divulgando, colocando toda essa indignação, e também a gente está compartilhando ali nas nossas redes as questões, novidade da URG, sobre o processo seletivo, sobre Então, obrigado, Ana. Obrigado, Daniel, por tirar esse tempinho, vir aqui falar um pouco com a gente, né? Compartilhar essas informações que são importantes, né? É importante a gente se organizar, é importante a gente saber como lidar, né, com esse tempo de ensino remoto emergencial. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Dia 24 estamos aí, gente, também, né? Bom lembrar. Entrem ali na página do DCE também, se vocês quiserem tirar informação, entrar em contato. Tem o documento que a Ana mandou ali também, o parecer. E às 6h30 agora, a gente vai ter também uma mesa redonda, que é de denúncia e violação de direitos estudantis. E acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Foi mais rapidinho, mas acho que foi bom e foi importante, né? Foi um assunto que cabe muito nesse momento. Acho que é isso. Ah, pera, na real. Eu esqueci, mandem algum ponto aí no chat.